Todo mundo pronto? Uhum. Então, bom. Ó, a suprarrenal, a gente vai dividi-la em 4 partes, ok? A gente tem a fase, ó. A gente tem a capa glomerular, a gente tem a capa fascicular e a gente tem a capa reticular. E no meio, a medula, ok? Então, faz um triângulozinho aí, ó, aqui, vai fazer um triângulozinho e aí você vai pegar... Limpa o quadro. Tem buchino. Aqui o papel, o paninho. Não sei se tá funcionando. Que é o pano é da mesma cor do negócio, tá, Gustavo? Hã? O pano é da mesma cor do treco. É que tá ruim esse apagador. É o pano. Mas é que o quadro vai ficando velho também, aí ele vai Ficando- pegando mais tinta. Pegando mais tinta, né? É, fica mais Isso que difícil. não pode limpar com álcool, que tira a película, né? É, Ele já tá descamando já. então, é isso. Vou comprar um novo. Então, ó, como que vai ser? Vai ter aqui uma capa. Aí. Então, a gente tem glomerular, fascicular e reticular. Certo? E ao centro, a medula. Ok? Quando a gente fala da capa glomerular, a gente está falando do quê? Produção de quê? Dos corticoides. Aldosterona. Aldosterona. Certo? Então, glomerular, aldosterona. Quando a gente fala da capa fascicular, a gente está falando do quê? Cortisol. Cortisol. Certo? E quando a gente fala da capa reticular, a gente está falando Os andrógenos. dos andrógenos. Certo? Então, beleza. Glomerular, aldosterona, Aldosterona, fascicular, cortisol. cortisol. Eu ia falar corticoide, mas sabia que não vai ser. E reticular, Andrógenos. E aí, quando a gente fala da medula, estamos falando de catecolaminas, Catecolamina. certo? Epinefrina, noradrenalina, certo? Então, é isso. Bom, automaticamente, se eu tenho um problema na minha capa glomerular, o que eu vou ter? problema na aldosterona. Perfeito. Então eu posso ter uma hiperfunção ou uma hipofunção de aldosterona, certo? Então, quando eu tenho uma hiperfunção, eu chamo de... Hiperaldosteronismo. Perfeito. E aí a gente vai dividir hiperaldosteronismo primário Puta merda. e secundário. Primário e Bom, secundário. Caralho. quando a gente fala de hiperaldosteronismo primário, qual é a principal causa? Gente, isso é muito... acaba que é chato, mas tem que fixar isso, porque senão você chega lá e vai na incerteza para responder uma pergunta, já fudeu, perdeu a estabilidade. Adenoma. Adenoma. Ou Síndrome de Crohn. com. Crohn é de celíaco. Isso, síndrome de Crohn. Com. Certo? Então, quando a gente fala da capa glomerular, a gente vai ter na hiperfunção um hiperaldosteronismo, que se divide em primário e secundário. No primário, a causa mais comum vai ser um adenoma ou síndrome de Crohn. Ok? Bom, a gente pode ter também uma hiperplasia nodular, ou a gente pode ter simplesmente um hiperaldosteronismo idiopático, onde nós não sabemos Qual é a causa? qual é a causa, ok? Mas o que é importante a gente saber daqui? Quando eu tenho um hiperaldosteronismo
como que vai estar a minha pressão? Alta. Eu vou ter uma hipertensão, certo? Tem alguma correlação com o sistema renina-gengistrona? Total. Total. Então, depende totalmente. Mano, por que o Zorrilha fala e eu não entendo? As outras pessoas falam e eu não entendo. Porque ele sabe falar. Puta merda. Fiquei até chateada. Então a gente vai ter uma hipertensão e para compensar isso, eu vou ter uma troca de eletrólitos ali e automaticamente eu vou perder potássio, certo? Então eu vou ter uma hipopotassemia, certo? Quando eu tenho uma hipertensão, lembra lá do sistema renina, angiotensina, aldosterona, o que acontece no meu sistema para fazer com que eu tenha essa hipertensão? Eu vou ter uma retenção de líquidos, certo? Então, a minha pressão vai subir em função de uma retenção de líquidos, certo? E aí, como que a gente relaciona tudo isso? O meu potássio vai estar baixo, mas o meu bicarbonato, Vai ter elevado. ele vai estar elevado. Demais, né? Exatamente. E aí, Por com causa isso, da retenção de líquido. Que é o jeito que o sistema usa, né? aqui vai ter uma troca, certo? Quando o meu sistema vê que eu tenho mais potássio fora da célula, o que a célula fala? Eu adoro potássio, certo? Então, dá potássio para mim. Tira o potássio da corrente sanguínea e entrega o potássio para a célula. E por isso que nós temos uma hipopotassemia. Só que não é de graça. A célula devolve o quê? Hidrogênio. Com isso, Tá. Verdade. certo? A gente tem correndo na nossa corrente sanguínea CO2. E qual é a fórmula do bicarbonato? CO3. Vai ter uma acidose, então? Aí, muito bicarbonato é uma alcalose. Alcalose, não. Então nós vamos ter uma alcalose e aí a gente vai ter uma baixa de cálcio por conta de todo esse mecanismo de equilíbrio e consequentemente vai gerar os mesmos sintomas que a gente vai ter lá no hipoparatiroidismo crônico não, agudo. Então a gente vai ter sinal de tetania, a gente vai ter debilidade, porque é tudo uma questão de equilíbrio, certo? Então, com uma alcalose, a gente vai diminuir vários valores séricos aqui para poder fazer o equilíbrio. E se a gente tem uma alcalose metabólica, quem que tenta equilibrar isso? O respiratório. Então, você vai ter um sistema de respiração. Por causa da questão que leva oxigênio, é isso? Sim. Se eu tenho uma acidose, que tipo de respiração que eu tenho? Pulmonar, certo? Agora, se eu tenho uma alcalose, como é que é? É aquela... Aí no caso Não. não vai, não, a gente ainda não estudou, né? Mas é uma respiração mais lenta, porque eu tenho que segurar o quê? Oxigênio. Dióxido de carbono. Não é aquela... Porque eu tô com uma alcalose, Não certo? é aquela... Então eu tenho que... que é assim... Chevostoque. Não, isso aí é outra A coisa. gente estudou Não. 3, né? Inclusive... Mal, Chevostock e aquela outra que eu esqueci agora. Que é assim... Trussel. Não. Aí a gente tá falando de... Hipoparatiroidismo. exatamente. Enfim,
Então, compensação Não, mas respiratória. só- então a gente tem uma. Compensação respiratória. Sempre que eu tenho um déficit metabólico, eu tenho uma compensação respiratória. Respiratória. Sempre que eu tenho um déficit respiratório, eu tenho uma compensação metabólica. Uhum. Ok? Então, se o meu problema é respiratório, o rim vai tentar segurar isso. E se o meu problema é renal, a minha respiração vai tentar segurar isso, certo? Porque o corpo ele anda em comum acordo, certo? Agora, qual a diferença do hiperaldosteronismo primário para o secundário? Primeiro de tudo, a gente vai ter um diagnóstico diferencial na renina, certo? No primário, renina vai dar Baixa. diminuída. E no secundário, renina vai estar elevada, certo? Então, se cai um processo desse aí com um exame médico, e aí você vê que a renina está diminuída, mas a aldosterona aumentada, você sabe que é um hiperaldosteronismo Secundário. Não, a renina tá diminuída, e quando é primário. secundário. primária, ok? Agora, renina aumentada e aldosterona também Secundário. secundária, certo? Conseguiram entender? Tá. Agora, qual é a principal causa de um hiperaldosteronismo secundário? A principal causa, Principal causa de um hiperaldosteronismo secundário. alguma síndrome nefrótica? Na verdade, a gente tem uma redução do volume plasmático. Pera aí, deixa eu perguntar. A primária foi a adenoma e doença de Kohn. Isso. Síndrome de Kohn, na verdade. Na primária, a gente vai ter um adenoma e a síndrome de Kohn, que faz com que a gente tenha uma hipersecreção de aldosterona, certo? Por que a renina está baixa na primária? Porque o processo já é direto na aldosterona. Ele pula a fase renina, angiotensina, aldosterona. Ele já vai direto para a produção de aldosterona, certo? E por que no secundário não? Porque nós temos um volume reduzido no plasma no secundário, ok? Então, quando o meu volume plasmático reduz, automaticamente, quem vai tentar compensar isso? Renina, angiotensina, aldosterona. Então, eu aumento a renina e aí eu tenho angiotensina, vou Todo ter lá a ciclo. produção, todo o ciclo que vai lá no pulmão, no fígado, faz o processo de aumentar essa pressão. Por quê? Porque como nós temos uma redução do volume plasmático, nós também vamos ter, imagina vocês, aqui está o plasma, certo? E ele trabalha com esse calibre, cheio, só que eu tive uma redução. Como é que fica aqui? Ele fica frouxo, certo? Diminui a pressão, mesma coisa que você pegar uma mangueira. Se você aperta a mangueira ali na frente, o que acontece com a pressão? Aumenta. Se você tira, a pressão diminui. É a mesma coisa. Se o volume plasmático diminui, você tem uma queda de pressão, certo? Então, por ter essa queda de pressão, o sistema renina, angiotensina, aldosterona identifica essa queda de pressão, vai aumentar para tentar fazer o equilíbrio, que aí é um feedback negativo, entendeu? Ele entrou, poxa vida, estamos com a pressão baixa, o que eu tenho que fazer? Um mecanismo para aumentar essa pressão. Aí entra a renina, xisteniose. Exatamente. Só que a gente entra num ciclo vicioso porque muitas vezes nós estamos com volume plasmático diminuído, mas a gente tem uma volemia aumentada por conta de uma cirrose, uma insuficiência cardíaca. Então, gerando esse edema, né, esse líquido corporal, a gente entra num ciclo vicioso. Vai tentando o tempo inteiro fazer essa compensação de renina, angiotensina, aldosterona, tentando colocar aldosterona para aumentar a nossa pressão. E aí a gente tem uma hiperprodução de aldosterona. Ok? Conseguiram entender? Sim. Agora, qual é o diferencial, o exame diferencial para eu identificar um hiperaldosteronismo primário
e secundário? Renina. Renina. Ok? Tem que lembrar que a fisiopatologia é diferente. Uma se dá por uma queda do volume plasmático e a outra se dá por uma hiperprodução de De aldosterona. aldosterona. Isso. Ok? Então a nossa capa glomerular, ela está pressionada por um tumor, pela síndrome de Kohn, e aí por ela estar pressionada, ela começa a produzir muita aldosterona no primário. E aí com isso a gente tem uma hiperprodução de aldosterona. Significa que a gente tem uma renina alta? Não. Renina angiotensina está normal, só que a aldosterona a milhão. Ok? Então essa é a hiperfunção da nossa capa Glomerular. glomerular. Se eu tenho uma alteração na capa glomerular, o que eu tenho? Hiperaldosteronismo. Se for uma hiperfunção, hiperaldosteronismo. Se for uma hipofunção, hipoaldosteronismo. Certo? Então, entendemos até aqui? Uhum. Sim. Tem certeza? Sim. Sim. Cá. Vale. Não. Tá, o secundário eu não peguei muito bem. Tá, então vamos lá. Quando a gente fala de secundário, a gente tem que lembrar que a causa principal é qual? Sistema de sinatrizado. Diminuição do volume Tá. plasmático. Ok? Então você tem uma diminuição do volume plasmático. O que isso significa? Lembra a experiência da mangueira? Depressão. Se eu tenho uma diminuição do volume plasmático, automaticamente eu tenho uma hipotensão. Certo? Uma hipotensão, como é que o seu corpo trabalha? Oh, meu Deus, calma aí. Só relacionar. No caso, vai atuar no sistema renina, angiotensina e aldosterona, Ó, elevando o nível de aldosterona. sim, no caso sim. Agora, por que está fazendo isso? Por conta da hipotensão. É isso. Então assim, a gente tem uma queda de pressão, certo? Isso, muitas vezes, é uma insuficiência cardíaca. O que acontece? Você gera um líquido pericárdico ou uma cirrose. Você gera um líquido no peritônio, certo? E com isso, o seu sistema plasmático, lembra que a água passa por osmose, certo? Sim. Então, se você tem um meio concentrado com bastante soluto, onde seja osmoticamente ativo, a gente vai ter uma passagem de água desde o plasma até o terceiro espaço, que é o que os livros falam, certo? Então, o que acontece? Quando você tem uma insuficiência cardíaca, quando você tem uma cirrose, você vai ter, nesses casos, um volume plasmático diminuído. Isso vai gerar uma hipotensão, uma queda de pressão. Quem que regula a pressão no corpo? O sistema. Renina, angiotensina, aldosterona. Sim. Então, por conta disso, ao identificar que nós temos uma queda de pressão, vai ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona e vai começar a ter uma hiperprodução De renina. de aldosterona, certo? Por causa da renina. Por causa da renina, Tá. tá? No primário, não temos produção de renina. É só hipersecreção. Isso. Agora, no secundário, nós temos todo o mecanismo completo. Renina, angiotensina, aldosterona. Ok? E aí essa aldosterona é o que vai gerar o hiperaldosteronismo. Ok? Entendi. Mesmo? Sim. Certeza? Sim. Então, tá bom. Bom, quando a gente fala da capa fascicular, a gente está falando de quê? Cortisol. Cortisol. Se eu tenho então vamos lá. Qual é a principal causa de uma hiperfunção da capa fascicular? Síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing.
ok? Então eu tenho, o que é a síndrome de Cushing? Hiperplasia suprarrenal. Sim, agora, por que tá tendo a tem que lembrar aqui, ó, síndrome é o quê? Um conjunto de signos e sintomas. Perfeito. Então, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Aonde, no caso da síndrome de Cushing, nós vamos ver vários sinais e sintomas que levam à hiperprodução de quê? ACTH hipofásico. Tá, o ACTH ele vai estar envolvido. Só que o principal ponto que a gente tem que ver na síndrome de Cushing é o cortisol. Certo. Ok? Então, eu tenho o cortisol aumentado, já me leva à indução de uma hiperfunção da minha capa fascicular. Ok? Significa que eu tenho síndrome de Cushing? Não. Ainda não. O que é a síndrome de Cushing? Hiperplasia suprarrenal. A gente vai ter uma hiperplasia da suprarrenal, o que vai fazer uma hiperprodução de cortisol. Mas o que me faz ter uma síndrome de Cushing é quando eu vejo vários sinais e vários sintomas que me levam a essa síndrome. Qual é a função do cortisol? O cortisol, No geral. o cortisol ele é o hormônio do estresse, ok? É ele que te prepara para, por exemplo, quando a principal função, quando você vai acordar, você precisa de níveis de cortisol altos para que você consiga despertar. Senão você não desperta, você vai ficar lá parado assim porque não tem cortisol. Quando você briga com alguém, você libera um nível de cortisol alto também. E ele tem uma durabilidade não tão grande no nosso corpo. Mas quando você pega na síndrome de Cushing, ele tá ali, ó, há muito tempo. E qual é a principal causa de síndrome de Cushing? Não é fármaco, né? É fármaco. É de maneira exógena. Tá? Um hiperconsumo de corticoides. É a principal causa de síndrome de Cushing. Ok? Mas pode ser de maneira endógena também, que aí a gente vai ter uma hiperplasia da nossa capa fascicular, e aí essa capa fascicular vai gerar bastante cortisol. Agora, como eu identifico um paciente com síndrome de Cushing? Oi, fofa. Exoftalmia é fofalmia, não é? Não, aí Não, é a... Mãe. Eu tô Grace. estudando, mas É tá Grace. cheguei pra chegar em casa, tá? Tá. Beijo, te amo. Tchau. Caraca. Ó, Mas não tem exoftalmia também, não? não. Principal sinal da síndrome de Cushing, principal. Você vê isso, você pode marcar síndrome de Cushing. Face de lua cheia e tórax de búfalo. Ok? Então é o principal sinal e sintoma. O que seria a face de lua cheia? Ela tem uma cara redonda, avermelhada. Então a cara dela é bem redonda e avermelhada. E tem o eritema também, não tem? Aqui. Olha, ele tem um eritema sim, mas eu não sei te falar que tipo que é, mas tem um eritema sim. No caso dessa alteração, seria o excesso do cortisol, Exatamente. não o bloqueio dele. Não. Aí a gente vai ter uma hipofunção, que entra em outra parte. Agora a gente está falando de No excesso. hiperfunção. Exatamente. Tá? Então, no Cushing, quando a gente fala de Cushing, a gente está falando de uma hiperprodução de cortisol. Ou um hipercontato de cortisol, porque a gente pode ter o contato de maneira exógena ou endógena. Né? A principal causa
é a utilização de fármaco. Muito corticóide, paciente que utiliza corticóide por vários anos, que tem um consumo de corticóide por vários anos. Esse paciente é um cara com sérios riscos de desenvolver síndrome de Cushing, certo? Agora, quando você vê um paciente com síndrome de Cushing, principal sinal é a face de lua cheia e tórax de búfalo. Você vai ver um paciente que vai te reclamar de ganho de peso de uma maneira rápida, né? Vai falar, poxa, eu em 3, 4 meses engordei, tô com a cara redonda e aí você vai ter outros sinais e sintomas, mas que esses são os diferenciais. O tórax de búfalo seria essa questão do ganho de peso. Exatamente. Você vai ter um tórax agrandado em função desse ganho de peso. Certo? Suprarrenal, só que na na capa fascicular. Cush. Certo? Síndrome de Cush. Síndrome de Cush. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai ter aí, nesse caso, quando fala de glândula suprarrenal, um estímulo do ACTH, certo? Que também vem da hipófise. E aí, nesse caso, quando a gente tem a síndrome de Cushing, a gente tem o cortisol elevado e o ACTH diminuído. Ok? Então, sempre lembrar que quando a gente tem hiperfunções, a gente trabalha com o foco principal, que seria ali, nesse caso, o cortisol. Ok? Então a gente tem uma hiperfunção da capa fascicular, o que vai gerar um aumento de cortisol. Principal causa, Gustavo, da síndrome de Cushing? Eu não tava aqui. Eu tava aprendi por gestão de fármacos, corticoide. De maneira exógena. De maneira exógena. É a principal Causa a exógena. principal causa. Sim. Gestão de Agora, corticoide. paciente chega no seu consultório, cortisol elevado, mas qual é o principal diagnóstico para você falar? Ele tem síndrome de Cushing. Principal sintoma? Sinal. Eu tava escutando aqui de você, mas não tenho certeza. Que é o tórax de búfalo? Isso, face Principal, de lua. face de lua cheia. E Face de aí, lua cheia. Face de lua secundário, tórax de de búfalo. búfalo. A gente estudou isso no semestre passado, né? Face de lua cheia e tal. Então, é isso, ok? Caiu. Lembrei do livro agora. Face de lua cheia. Da Caiu face de no lua caso cheia. clínico, face de lua cheia, é Cush. Cushing. Cush. Já vai de frente, nem. Mas pega ele outra nem alternativa. coloca isso. Não? Queria que eu Não, ele coloca. Eu não lembro se. Não, mas ele vai te dar sinais e sintomas. Ele vai te Tá, dar. mas ele não coloca, tipo, face de lua cheia. Não, Ele coloca só. na nossa caiu. Ele só coloca, tipo assim. Rubor. Digamos, né? Diarreia, cansaço físico. Mas ele Dispneia. colocou excesso de dexametasona. Nenhuma. Foi. Ele coloca assim, mas ele coloca assim. Face de lua cheia. Então, mas se você já Tomara tem que ele um coloque, excesso né? de Então dexametasona, você já você sabe que é um pô, corticoide. tem alguma coisa que pode estar Ele colocou alterada várias no coisas. cortisol. Aí ele coloca, paciente relata uso de dexametasona, excesso de dexametasona por vários anos. Então, pronto. Eu já mataria essa questão aí. Ó, e aí a gente tem na capa reticular adrenogenital. Certo? Vocês estão com as caras de cansado, velho. Não. Não, ainda falta sistema só de água, né? Sim. falta mais que- Não, esse é o mais fácil, velho. É Eu só rápido esperei esse? É o mais fácil, de boa. Sério? Uhum. É confuso. Não, é de boa, você vai É ver. confuso. Você vai ver, é de boa. Confuso é agora, ó. Tu já viu aqui. Adrenogenital, certo? Que é a capa. Qual é a capa do adrenogenital?
Tá aqui também. Adrenal aqui. Reticular. Reticular, gente, tem que lembrar, a gente dividiu em 3 capas, Tá. certo? Então, Ah, tá. se eu tenho capa glomerular, eu vou ter problema de quê? Aldosterona. Se eu tenho na capa fascicular, eu vou ter problema de quê? Cortisol. E se eu tenho na reticular, Adenogenital. exatamente, a gente vai ter problema nos andrógenos, certo? Então vamos lá. Quando eu tenho uma hiperfunção, qual é a principal causa que vai me gerar problemas na adrenogenital? Vocês lembram? Vocês estavam preparados para essa prova, né? Caralho! Eu vou te dizer, velho. Cara, a gente estava, entendeu? Vocês estavam preparados, viu? Pode ser Cara, porque, de verdade, essa aula que você deu aqui, o professor Hillian não dá 1/3 pra gente. Eu acabei Não de dá falar pra pra entender. Não dá pra Tudo que eu entender. aprendi foi agora. Eu não sei se é só na nossa sala. Não dá. Mas ele não fala com clareza. Tudo que ele fala é embolado. Ele fala baixo, a gente senta no fundo, a gente reclama pra ele. Ele não usa Fala microfone. Ele Tá. tá pra gente. Esses dias não sei quem que pediu pra ele escrever maior no quadro, ele simplesmente ignorou. Nossa, Então, dessa, assim, não me esqueço. não dá. E... Vocês ficam fazendo baixo assinado pra tirar o cara também? Não foi baixo assim. Cara. Véi, Não foi gente, baixo. eu não- Ô, velho! Eu não assinei, Não, mas não foi vai ser abaixo. não. Ó, as informações sendo trocadas. Eu vou defender a minha sala. Não foi abaixo assinado. Por nossa sala sempre ter muita gente, assim, ó, um pouco confusenta. A menina pediu pra passar uma lista pra ver a quantidade de alunos insatisfeitos com ele. Pra ele Ai. mudar a didática. Pra ele poder mudar a didática. Aí o pessoal começou a escrever, tanto que foi uma folha de um monte de papel e tal. Aí beleza, quando chegou na mão dela, aí foi. O erro foi. A delegada passou pra Rosemary e a Rosemary entendeu que seria um baixo assinado Pra tirar ele. pra tirar ele. Mas Não era era só pra ela ver tipo, a quantidade de alunos que estavam insatisfeitos Era com a pra- didática. Era pra E ele, na sabe, a verdade. gente né? já tinha conversado com ela, que a gente não Não quer tirar A proposta ele. ali não era tirar ele. Oi, gente. Ai, Olá, tudo bom? Ai, que linda! Sim. Cara, deixa que aí. Obrigada. Pega guardanapo aí. A gente não queria tirar ele, a gente só queria que ou ele trabalhasse mais caso clínico com a gente em sala, porque simplesmente o que ele deu lá pra gente aqui, nos slides, que palhaçada que é aquela. Aí, quando ele corrigiu a prova, eu falei assim, professor, a gente tá com muita dificuldade de estudar essa matéria. O senhor pode ajudar a gente a estudar essa matéria? Ele falou assim, não, vai dar o livro. Não, isso que ele falou Sério? pra gente? Comprar um Guyton portátil lá, um pequenininho, e aquele de medicina interna pra colocar no bolso e andar com ele. Nossa. Ele Com essas mesmas palavras. Foi- Ele falou em uma aula e ele falou no dia da Não, correção da foi. prova. E teve uma aula dele, eu não me esqueço, foi de hiperparatiroidismo. Eu não lembro a pergunta, o que era, mas o menino, foi até o André, o André Felipe, o que parece com o Samuel. Ele perguntou ao professor alguma coisa, se podia ter alguma outra causa correlacionada. Sabe o que ele respondeu? Você tá vendo alguma coisa aqui? Tá porra. E cara, o que a gente fez pra ele ficar daquele jeito? O André, ele só fez assim, ó. Mas é que ele tava pistola com a sala de vocês. Mas, tipo, ele tá pistola Não, isso aí agora. é em aula. Mas isso Antes foi da antes prova. da prova.